A guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos. O Iraque transforma uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita numa imensa fogueira no deserto. Os Estados Unidos exigem a rendição imediata de Saddam Hussein. O homem forte do Iraque chama o presidente dos Estados Unidos de demônio. Saddam Hussein desafia George Bush e promete confronto militar. Um novo ataque aéreo começou há poucos minutos. Os aviões aliados avançam sobre o Kuwait ocupado. Os pilotos aliados já comemoram o sucesso do primeiro ataque contra o Iraque. O preço do petróleo desaba no mercado internacional. O Brasil começa a sofrer os efeitos da guerra. Os postos de gasolina fecham à noite e aos domingos. Tragédia no Rio. Um temporal mata 20 pessoas. As estrelas da música pop desembarcam no Rio para a maior festa do rock. Nossos repórteres nos Estados Unidos, na Europa e na fronteira da guerra dão as últimas notícias das batalhas no Golfo. As forças aliadas lideradas pelos Estados Unidos atacam há 23 horas o Iraque e o Kuwait ocupado. As bases dos mísseis iraquianos que poderiam atingir Israel foram arrasadas. Até agora, o único grande alvo aliado atingido foi uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita. O Iraque diz que abateu 55 aviões. Os aliados reconhecem que perderam 3 aviões. O presidente George Bush disse que ainda é cedo para cantar vitória e exige que Saddam Hussein se renda e retire suas tropas do Kuwait. O mundo inteiro ficou sabendo do início da guerra pela televisão e acompanhou os primeiros sons da batalha pelo telefone. Desta base na Arábia Saudita, uma das maiores do mundo, decolou a esquadrilha do primeiro ataque. Caças bombardeiros F-15, tornados britânicos e caças sauditas e do Kuwait. Começava na madrugada o maior bombardeio aéreo da história. O correspondente da CNN, John Holliman, que está em Bagdá, assistiu o bombardeio da janela do hotel e contou emocionado pelo telefone o que estava acontecendo. As bombas continuaram a cair durante toda a madrugada. Depois a volta à base. Missão cumprida. O piloto conta numa entrevista a emoção do ataque. Todos estávamos muito excitados. Quando atravessamos a fronteira, vimos os alvos debaixo de nós. Meu Deus, era exatamente como no cinema. Fogo da artilharia, os caças no céu. De repente, começamos a bombardear. Tudo ficou muito mais real. Nossos alvos eram precisos. Foi uma mistura de emoções. Excitação, apreensão e um pouco de medo. Durante o dia, o segundo ataque. E na volta à base, num clima de euforia, o recado no míssil. Para Saddam, com amor. A ordem do ataque a Bagdá chegou à base aérea na Arábia Saudita pelo fax escrita em código secreto. Faltavam poucos minutos para as 3 horas da manhã no Iraque. Começava a Operação Tempestade no deserto. Voando alto para evitar os canhões antiaéreos do Iraque, os aviões americanos e dos aliados iniciaram um ataque. Em Bagdá, os alvos estratégicos eram a estação ferroviária de Bagdá, o aeroporto, as torres de rádio e televisão, o prédio dos ministérios, a sede do partido Baath e o palácio do governo. Em outros pontos do Iraque, o bombardeio destruiu os mísseis que estavam apontados para Israel e instalações militares, como fábricas de armas químicas e usinas e centros de pesquisas nucleares. O Iraque reagiu ao ataque dos aliados com fogo antiaéreo. A resposta iraquiana foi considerada tímida pelos especialistas. Uma das principais reações do Iraque fracassou. O míssil disparado contra Riad, a capital da Arábia Saudita, errou o alvo. Os iraquianos atingiram pelo menos uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita, a 10 quilômetros da fronteira com o Kuwait. Durante o dia, a refinaria continuava em chamas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Richard Cheney,
reconheceu as baixas no ataque aéreo a Bagdá. Um caça americano F-18 desapareceu com o piloto. Um Tornado inglês foi derrubado e ainda não se sabe dos 2 pilotos. Um avião do Kuwait também foi derrubado e 4 da França foram atingidos. O filho do presidente Saddam Hussein promete partir para o martírio ao lado do pai no campo de batalha. Apesar dos apelos do mundo inteiro para que se renda, o homem forte do Iraque pretende lutar até o fim e dar uma lição nos Estados Unidos e nos países árabes que chama de traidores. É o que mostra o enviado especial da Rede Globo à Jordânia, repórter Círio Bocaneira. O presidente Saddam Hussein saiu às ruas de Bagdá hoje de manhã para conversar com a população depois dos ataques aéreos. As imagens da televisão iraquiana não permitem ver sinais de destruição, nem identificam o local exato. Mostram ainda o líder iraquiano num prédio também não identificado, cumprimentando as pessoas. Ele aparece outra vez num aparente centro de comando militar, cercado de oficiais. Nunca foi muito fácil saber onde se encontra Saddam Hussein, menos ainda agora. Nem mesmo onde ele está rezando. Em discurso à nação pela televisão, o presidente anunciou que a mãe de todas as batalhas já tinha começado. Comparou o presidente Bush e o rei Fahd da Arábia Saudita a Satã. E, num tom de desafio, exortou o presidente americano a retirar as forças da região, sob pena de represália. É sua única opção, disse ele a Bush. Alguns refugiados que começam a atravessar a fronteira do Iraque para a Jordânia contam que Bagdá, sob ataque de madrugada, sofreu uma sequência de explosões. Era um inferno, disse esse homem. A Jordânia anunciou hoje a reabertura da fronteira, já temendo uma onda de refugiados. Moradores da área junto à fronteira informaram que 2 bases de mísseis ali perto foram atingidas e pegaram fogo. Na capital, Amman, a população manteve um dia rotineiro de atividade. A sensação era de alívio, porque a guerra ainda não chegou ali. Mas havia também irritação, porque a maioria palestina da população jordaniana simpatiza com Saddam Hussein. 2 equipes estrangeiras de televisão nas ruas foram agredidas. O rei Hussein e o governo jordaniano vêm mantendo uma posição de pretensa neutralidade, que na prática se revela mais pró-Iraque. A rádio oficial da Jordânia qualificou o ataque ao Iraque como um ato de agressão. Soou o alarme no hotel Marriott de Amman e os hóspedes obedeceram às instruções de emergência sem reclamar. Usar as escadas e seguir sem pânico para a parte mais protegida do prédio. Viemos todos parar no subsolo do hotel. Na verdade, o local da piscina subterrânea, que está aqui atrás. Um local para nos proteger caso o hotel seja bombardeado. O exercício serve de precaução contra um temido bombardeio israelense, considerado como hipótese provável em meio a uma troca de fogo com o Iraque. Amman sofre do acidente geográfico de se localizar entre Tel Aviv e Bagdá. Enquanto os mísseis, tanques e aviões de Israel e Iraque evitam se encontrar no meio do caminho, o abrigo piscina vira apenas ponto de encontro bem-humorado dos jornalistas hóspedes com os prestativos funcionários do hotel jordaniano. Os jordanianos sabem que a guerra ainda não chegou aqui porque o prometido ataque iraquiano do lado de lá contra os israelenses do lado de cá ainda não aconteceu. Talvez os iraquianos não tenham mais capacidade militar de realizar este ataque. O problema é que ninguém tem certeza. Superbombardeiros americanos B-52, as fortalezas voadoras, atacam a guarda republicana iraquiana no norte do Kuwait e no sul do Iraque. Os 150 mil guardas republicanos são a elite das Forças Armadas do Iraque. Os Estados Unidos pretendem assim destruir a resistência iraquiana e abater o moral das tropas de Saddam Hussein. E volta a falar de Amman, na Jordânia, ao vivo, o nosso enviado especial, Círio Bocaneira. Bom, eu não tenho certeza. Daqui a pouco chamaremos novamente Círio Bocaneira. O governo brasileiro adota um plano de emergência para racionalizar o consumo dos combustíveis por causa da guerra no Golfo. Com todos os ministros à sua volta, o presidente assinou um conjunto de medidas para enfrentar os tempos de guerra e fez um apelo a toda a nação, que economize combustíveis. Mais uma vez, eu dirijo a minha palavra a todos aqueles que estão
agora nos assistindo, para que participem conosco desse esforço, para que evitem consumir desnecessariamente combustível. Essas são as principais medidas. Os postos só vão funcionar das 6 da manhã às 8 da noite e fecham aos domingos e feriados. Cada consumidor só poderá comprar um botijão de gás. A carga do botijão de 13 quilos vai ser reduzida para 10 quilos. O preço vai diminuir proporcionalmente. Aumenta o controle da velocidade nas estradas e a fiscalização das condições dos automóveis. A medida mais forte para reduzir o consumo foi o corte na quantidade de álcool e gasolina que os postos recebem para revender. Só para comparar, no ano passado, quando faltou álcool, os postos receberam 20% a menos do que costumavam receber. Agora, o corte é bem mais suave. Os postos vão receber 10% a menos de gasolina e óleo diesel e 5% a menos de álcool. Já o corte no gás de cozinha é bem mais expressivo, 22%. Por isso, a ordem é economizar. O programa de emergência foi montado para defender a economia brasileira contra o pior. Um barril de petróleo importado acima de 30, 40, 50 ou 60 dólares. Acontece que a guerra estourou, mas o petróleo não explodiu. Ao contrário, ao invés de subir hoje mesmo para mais de 40, acabou baixando para quase 22. Analistas do mercado sustentam que o petróleo só vai subir se o Iraque, numa reviravolta espetacular, destruir os campos de petróleo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes e bloquear o escoamento do óleo pelo Golfo Pérsico. E até prova em contrário, essa hipótese começa a ser descartada por peritos militares. Tanto assim que as bolsas de valores que funcionam como termômetro do medo em tempo de guerra, as bolsas registraram hoje as maiores altas dos últimos tempos em Tóquio, Paris, Londres, Nova York, Milão, São Paulo e Rio de Janeiro. A alta aqui no Brasil hoje chegou a 13%. A Petrobras tem estoque suficiente para garantir o abastecimento de combustíveis nos próximos 3 meses. A informação foi dada hoje pela empresa, que fechou mais 2 contratos de fornecimento de petróleo e gás de cozinha. Eles passaram o dia reunidos. Cada área da empresa está traçando um plano de ação diante da guerra no Golfo Pérsico. Quanto ao petróleo, o Brasil tem estoque para mais 100 dias e já firmou um acordo com a Nigéria de importação de 1.800.000 barris até fevereiro. O GLP, o gás de cozinha, dá para 88 dias. E o Brasil também já firmou um acordo de importação com o México. O Brasil, que importa por dia 280.000 barris de petróleo do Oriente Médio, está enfrentando apenas um problema nesta área: a alta nas taxas de seguro dos navios que fazem o transporte do óleo cru. Por causa da guerra, as taxas de risco subiram de 3,29% para 5% do valor dos navios. E isso significa um pagamento de 2.500.000 dólares a cada 7 dias pelos navios que entrarem no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho. Mas um diretor da Petrobras já confirmou que a alta nas taxas de seguro vai ser compensada pela queda do preço do petróleo no mercado internacional. Vamos falar agora ao vivo de Amman, na Jordânia, onde está o enviado especial da Rede Globo, Círio Bocaneira. Círio. Sérgio, agora que vocês estão me ouvindo bem, e é 00:15 aqui em Amman, eu quero garantir que não aconteceu nada, está tudo tranquilo nessa área. 1:15 em Bagdá, poucos minutos antes do ataque de ontem, a hora igual a que começou o ataque de antes. O clima em geral aqui é de expectativa. Expectativa para esta possível segunda sessão de bombardeio das forças aliadas. De uma forma geral, os jordanianos estão, como eu disse há pouco na reportagem, na expectativa para ver se vai haver um ataque a Israel, que provocaria uma represália. Ainda há pouco eu retirei uma informação de uma agência de notícias, citando o embaixador do Iraque em Bruxelas, na Bélgica. Ele dizia que o Iraque vai usar armas químicas contra Israel. Diz ele que o ataque está próximo, a decisão já foi tomada. Não se pode ter certeza de que isso tenha realmente fundamento. De qualquer maneira, é a afirmação de um embaixador do Iraque. Círio Bocaneira, ao vivo de Amman, na Jordânia. E atenção, continuam os ataques aéreos das forças aliadas a pontos estratégicos do Iraque. Os ataques se tornaram mais intensos agora à noite. O Ministério Britânico de Defesa não quis confirmar as notícias. Disse apenas que as operações militares não foram interrompidas durante todo o dia. Chapelém. Veja a seguir: reforçada a segurança nos aeroportos brasileiros. O Itamaraty e as embaixadas em Brasília acompanham minuto a minuto o conflito no Golfo.
A chuva que cai na região serrana, no estado do Rio, já provocou a morte de 20 pessoas. Os municípios mais castigados são Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. 8 pessoas morreram em Nova Friburgo. Nesta casa morreram 4 de uma mesma família. Houve deslizamentos de terra e soterramento de casas em vários bairros da cidade. Os automóveis também foram atingidos. A maioria das estradas que dão acesso às 3 cidades está interrompida por causa da queda de barreiras. Teresópolis está isolada, centenas de pessoas desabrigadas. Os bombeiros não param de trabalhar um só instante. A Defesa Civil informou que 9 pessoas morreram em Petrópolis, 8 em Nova Friburgo e 3 em Teresópolis. E atenção, o Iraque ainda pode usar mísseis contra os aliados. O Pentágono informou agora há pouco que as bases fixas de mísseis do Iraque foram destruídas, mas ainda restam plataformas móveis que o Iraque poderá usar para lançar mísseis Scud soviéticos contra alvos na Arábia Saudita e em Israel. Boni. Parou de chover no sul de Minas, mas 8 cidades ainda estão alagadas. Em Itajubá, a cidade que mais sofreu com a chuva nos últimos dias, faltam alimentos e água potável. O rio Sapucaí subiu 8 metros. Na zona rural, 80% do pasto estão alagados. Hoje não choveu e a água começou a baixar. Um helicóptero sobrevoou a cidade, localizando os pontos críticos. Muitas ruas de Itajubá ainda estão alagadas. Em alguns lugares, a água chega até a cintura. Este carro foi abandonado no que era um estacionamento. Dentro das casas, móveis empilhados, muita água e lama. Os moradores perderam quase tudo. Na periferia, só foi possível sair de barco. As ruas pareciam rios. Alguns carros ficaram na garagem, mas não escaparam da água. Muitas pessoas ainda estão ilhadas à espera dos bombeiros. A maior parte da cidade está sem água potável. A Ceasa de Itajubá abastece aproximadamente 30 cidades da região. Mas com a chuva o galpão ficou assim, completamente alagado. E 40 toneladas de frutas, legumes, cereais e verduras estão boiando. Muita coisa já se estragou. E cidades como São Lourenço, Caxambu, Cambuquira e Itajubá já estão convivendo com a falta desses produtos. A previsão é que o abastecimento só se normalize na segunda-feira. No comércio, o dia foi de limpeza. Não houve expediente nos bancos. A Defesa Civil registrou 2 mortes e quase 20 mil desabrigados. Mas a maioria já está tentando voltar para casa. Em Juiz de Fora, um barranco cedeu e caiu nos fundos desta casa. Um menino de 6 anos morreu e a mãe dele ficou ferida. E atenção, começa a guerra psicológica. Em vez de bombas, alguns aviões americanos estão despejando sobre o Iraque folhetos em árabe explicando as razões da guerra e pedindo que os iraquianos se rendam. Boni. Reforçado em todo o país o esquema de segurança na chegada e na saída de aviões. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde circulam mais de 20 mil passageiros por dia, a fiscalização é rigorosa. Do lado de fora, a polícia militar. Dentro do aeroporto, 60 policiais civis e 80 agentes federais. Todos em esquema de revezamento estão atentos para qualquer atitude suspeita. A partir de hoje, tanto a Receita quanto a Polícia Federal estão considerando voos de risco os que têm rotas para os Estados Unidos e principalmente para a Europa, que mantém muitas escalas com o Oriente Médio. Normalmente, apenas uma bagagem suspeita é que passa por uma fiscalização prévia da Polícia Federal. Mas, de hoje em diante, todas as malas vão passar primeiro pelo aparelho de raio-x e só depois é que elas serão colocadas no porão do avião. Tudo precisa ser checado e por isso a Polícia Federal pede que as pessoas cheguem cedo ao aeroporto e com pouca bagagem de mão. Caso o passageiro chegue em cima da hora, ele poderá não embarcar. Em Brasília, as embaixadas dos países envolvidos no conflito tiveram um dia mais calmo depois da tensão da madrugada. A embaixada do Kuwait amanheceu com as portas abertas e as luzes acesas. Sinais de uma noite difícil, mas, segundo o embaixador, necessária. O embaixador dos Estados Unidos, Richard Melton, conversou hoje durante meia hora com o ministro das Relações Exteriores, Francisco Rezec, aqui no Itamaraty. O embaixador americano disse ao ministro Rezec que foi informado da intenção do governo americano de iniciar o bombardeio a Bagdá às 7 horas da noite de ontem e que passou toda a madrugada de hoje na embaixada acompanhando o noticiário sobre o conflito. No território iraquiano, em Brasília, o policiamento dobrou e o embaixador cancelou a entrevista marcada. A embaixada de Israel, ao contrário, teve um dia tranquilo de segurança reduzida.
Eu acredito que a melhor coisa para Saddam Hussein fazer é tentar pedir uma paz. O Itamaraty reúne a Polícia Federal e representantes dos ministérios militares para discutir o reforço da segurança interna. Do Itamaraty, ao vivo, o repórter Heraldo Pereira tem outras informações. Segurança interna, esta é a preocupação de momento do Itamaraty. Daí a reunião de hoje à tarde entre representantes da Polícia Federal e dos ministérios militares. O que o governo brasileiro mais teme agora não são atos terroristas no Brasil, mas sim a chegada de terroristas que praticaram atentados no exterior. Por isso, foram definidos os seguintes pontos críticos por onde podem entrar terroristas no Brasil: as fronteiras do extremo sul do país e os aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nesses aeroportos, a pedido das companhias aéreas internacionais, a segurança a partir de agora estará redobrada. Heraldo Pereira, de Brasília. Está chegando a hora. Amanhã à tarde, quando a Orquestra Sinfônica Brasileira subir ao palco da Cidade do Rock, vai começar o maior festival de música do mundo. Serão 9 dias de paz e muito rock. Do Maracanã, nossos repórteres dão as últimas informações sobre o Rock in Rio 2. O show tem que continuar. Poucas vezes essa velha máxima do mundo dos espetáculos foi tão oportuna como agora. Nesse momento em que o mundo está cheio de incerteza por causa do conflito no Golfo Pérsico, uma coisa é certa: amanhã, chova ou faça sol, e parece que vai chover, começa o Rock in Rio 2. Os primeiros artistas chegaram hoje de manhã no Rio. O movimento no aeroporto começou de madrugada. Os fãs se acotovelavam em frente à porta de saída dos passageiros para ver, nem que fosse de longe, os astros do rock. A segurança estava reforçada, mas a esperança de conseguir uma foto ou um autógrafo não afastava ninguém do posto. O grupo Guns N' Roses era o mais esperado. De repente, alguns fãs avisaram que o grupo já tinha ido embora. A notícia não convenceu e a espera continuou. Prince, uma das estrelas principais do Rock in Rio, também não foi visto. Ele pegou um carro na pista do aeroporto e seguiu direto para o hotel. Os fãs chegaram a confundir técnicos com músicos e conseguiram ver de longe o bom humor de Colin Hay e Santana. À tarde, Santana contou que tem planos aqui, além da apresentação no Rock in Rio. Ele disse que gosta muito de música brasileira e de ritmos africanos. Gilberto Gil e Milton Nascimento são os músicos que ele mais conhece, mas tem certeza de que existem outros muito bons. Ele vai aproveitar essa viagem para ouvir música brasileira e conhecer gente nova. A maior e talvez a mais difícil estrela desse Rock in Rio 2, o genial artista americano Prince, está sendo esperado a qualquer momento essa noite no Maracanã. A repórter Ilse Scamparini está em outro ponto da cidade do rock e vai nos dizer agora se já há sinal do pequeno grande Prince. Ilse. Pedro, nenhum sinal. Olha, eu juro que não foi por falta de esforço, não. Nós bem que tentamos nos aproximar do palco, onde o grupo do roqueiro Prince está fazendo os últimos testes, enfim, checando os últimos detalhes de luz e som. Não foi possível. Nós entendemos que esse é um trabalho de responsabilidade, afinal de contas, tudo tem que estar perfeito para o show de amanhã e o Prince é a maior atração desse festival. Os americanos, com aquela gentileza habitual, pediram para que todos saíssem do palco. Não é o que você está pensando, não. A maioria dos técnicos que está ali em cima não fala uma palavra em português. Mas, como já disse alguém, o safanão é uma linguagem universal. Pedro Bial. Obrigado, Ilse. Hoje quem fez um passeio sonhado por muitos fãs foi a repórter Glória Maria. Ela deu um giro completo nos camarins do Rock in Rio. Vocês vão conhecer agora o camarim do roqueiro Billy Idol, que apesar daquela aparência meio futurista, de cabelos descoloridos e espetados, exigiu uma decoração primitiva. Começa pelo quadro, olha só como é que é. As almofadas também são assim, olha, tudo em oncinha. O suporte das velas do camarim do Billy Idol é tipo assim, onça. É evidente que cada artista tem sua preferência, seu gosto pessoal. E para que não falte nada para ninguém, na área dos camarins existe um depósito com tudo que se possa imaginar. Olha só, quem quiser biscoito, quem quiser fruta, olha, essas frutas são para quem, hein, amigo? Isso é pro Prince. Ah, pro Prince? Ele já exigiu essa quantidade enorme de frutas? Exigiu, sim. É mesmo? Tudo colhidos aqui, tudo pronto para ele. Quando um artista pede ou exige uma coisa, quem tem que resolver é o Amin Kader, que é o responsável por toda a área dos camarins. O Amin tem essas chaves aqui que abrem
todas as portas. Você vai tratar diretamente com todos os artistas do Rock in Rio, menos com o Prince. Por quê, Amin? Que o Prince só fala com mulheres. Mas é jogo duro, o Pequeno Príncipe, hein? Além de não querer papo com o sexo masculino, ele também decretou a lei seca durante os seus shows no Rock in Rio 2. Quer dizer, com o Prince, embriaguez só se for de música e dança. Pedro Bial, ao vivo, da Cidade do Rock. O comandante da Defesa Aérea da França afirma que o poder militar do Iraque ainda não foi destruído. O general Bernard Norland acha cedo para cantar a vitória. A França acredita que o Iraque ainda tem aviões de combate e mísseis terra-ar em silos subterrâneos. Bom. Em instantes, o poder de fogo das armas mais sofisticadas do mundo e que estão sendo usadas na Guerra do Golfo. Você vai ver também os primeiros ataques do Iraque, a resposta de fogo dos iraquianos. Fernando Collor pede aos governadores eleitos que gastem menos. Ele quer a ajuda dos governadores para diminuir a inflação e o déficit público. Hoje, 4 governadores eleitos estiveram no Palácio do Planalto a convite do presidente. Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, Joaquim Francisco, de Pernambuco, Hélio Garcia, de Minas Gerais e Luiz Antônio Fleury, de São Paulo. O presidente Fernando Collor disse aos governadores que considera indispensável a união nacional para enfrentar este momento difícil e que poderá até dialogar com seus adversários políticos. De Brasília, ao vivo, o repórter Álvaro Pereira tem outras informações. Não foi por acaso que o presidente Collor convocou uma reunião com todo o ministério e mais os líderes partidários e mais os presidentes dos outros poderes para discutir as consequências da crise do Golfo. Não foi por acaso que ele articulou um encontro com 4 governadores eleitos no ano passado e que tomam posse no próximo dia 15 de março. Tudo faz parte de uma estratégia política que foi resumida hoje num pequeno bilhete. Este bilhete aqui, que nós conseguimos hoje com exclusividade, manuscrito pelo próprio presidente, em papel timbrado aqui do Palácio do Planalto. Diz o seguinte: o Brasil unido e em paz é a meta de meu governo. Para consolidar a democracia e estabilizar a economia, conto com a disposição dos companheiros de hoje, jamais recusando as qualidades dos adversários de ontem. O presidente da República pertence a todos os brasileiros. E com esforço comum, continuaremos estruturando uma filosofia moderna de trabalho, cujo objetivo final é a criação de uma sociedade justa, fraterna e solidária. E termina o bilhete: que Deus nos proporcione amanhã uma alvorada iluminada pela paz no mundo. Em plena guerra no Golfo, o presidente faz um apelo à paz para atingir finalmente o desenvolvimento econômico e social. Álvaro Pereira, de Brasília. E vamos falar agora dos Estados Unidos, de Nova York, ao vivo, Paulo Henrique Amorim. O jornal Washington Post publica amanhã uma pesquisa de opinião pública que revela que 76% dos americanos apoiam a decisão do presidente Bush de ter ido à guerra. E 80% dos americanos estão perfeitamente de acordo com a maneira pela qual o presidente Bush está conduzindo a questão. Paulo Henrique Amorim, ao vivo, de Nova York. O líder líbio Muammar Gaddafi exige o fim imediato dos ataques a Bagdá. Gaddafi promete uma violenta reação do povo árabe contra os Estados Unidos durante anos. O líder líbio disse que também tem medo que a União Soviética entre no conflito, começando a Terceira Guerra Mundial. Bonnie. No ataque contra o Iraque, os aliados usaram 2 armas que já entraram para a história da guerra no Golfo, pelo papel que desempenharam: o caça F-15 e o míssil Tomahawk. A superioridade das armas americanas e europeias está baseada no uso do raio laser para dirigir os tiros e para guiar os mísseis. Entre as estrelas do ar estão os aviões Stealth F-117, nas versões caça e bombardeiro, que são praticamente invisíveis no radar. Do ataque inicial participaram também os aviões F-15, os mais rápidos e os mais ágeis que existem. Eles também protegem bombardeiros em missão de ataque. Entre os ingleses, os Tornados são os caças equipados com um sistema de lançamento de pequenas bombas que servem para destruir completamente as bases aéreas do inimigo. Entre os mísseis, o Tomahawk é o mais versátil e letal. Pode ser lançado de várias bases, inclusive do ar e de canhões móveis.
Ele voa abaixo, rente à superfície e pode carregar bomba nuclear ou convencional. O Tomahawk dispara a uma velocidade de 800 km por hora. Atinge alvos a até 1.300 km de distância com uma precisão impressionante. Contra a tropa de elite de Saddam Hussein, os americanos empregaram os antigos, mas poderosos B-52, donos do fogo mais pesado dessa guerra. A Aliança Internacional contra o Iraque contou também com o apoio do encouraçado Wisconsin, dono dos maiores canhões navais do mundo, de 16 polegadas. Ontem, eles dispararam os poderosos mísseis Tomahawk sobre o Iraque. O segundo ataque das forças aliadas sobre o Iraque começou pouco antes das 9 horas. Eram quase 4 horas da manhã no Brasil. O repórter John Holliman, da rede de televisão americana CNN, descreveu o que via da janela do hotel em Bagdá. A cidade começava a clarear, mas havia muita neblina. As forças aliadas aproveitaram o início da manhã para atacar pela segunda vez. It's happened once at night, now it's daytime. Very foggy outside. I'm going to let you hear the sounds as I hear them out the window. There's a little blue sky overhead. We don't see. O ministro da Defesa francês, Jean-Pierre Chevènement, afirmou que a França participou da segunda onda de bombardeios aéreos das forças aliadas, atacando a base aérea do Iraque. Os 12 aviões franceses que participaram da operação retornaram à base, embora 4 deles tenham sido atingidos. Depois de quase 24 horas de guerra, o cenário no Golfo Pérsico já está mudado. Ernesto Palha. A guerra começou com um ataque maciço das forças aliadas dos Estados Unidos, um bombardeio aéreo que partiu aqui da Arábia Saudita com direção ao território iraquiano, buscando alvos estratégicos na capital, Bagdá, e outras centenas de alvos espalhados ao redor do país, como fábricas de armamentos químicos, arsenais e instalações nucleares, refinarias de petróleo e principalmente buscando neutralizar as plataformas de lançamento de mísseis que ficam no oeste do país e que poderiam atingir objetivos aqui em Israel. Em compensação, a resposta do Iraque foi relativamente tímida. Atingiu algumas plataformas de petróleo no Golfo Pérsico, uma refinaria na Arábia Saudita e o Iraque disparou também um míssil contra a capital da Arábia Saudita, Riad. Só que o míssil explodiu fora da cidade, errando grosseiramente o alvo. O professor Geraldo Cavagnari, da Unicamp, estrategista, pode talvez nos explicar o porquê dessa resposta tão acanhada do Iraque. Mesmo se houvesse uma reação iraquiana ao ataque aliado, essa reação seria modesta, não proporcional a esse ataque. Ele não impediria a ação aliada, embora pudesse criar algumas dificuldades para os aliados. A surpresa tática obtida pelos aliados deve ter sido o fator que criou as condições de inibição da reação iraquiana. Além disso, a Força Aérea Iraquiana não deve ter tido treinamento suficiente para operações aéreas noturnas. Por último, creio que o Iraque não esperava o início desse ataque na noite de ontem. Saddam Hussein subestimou a determinação americana. Obrigado, professor Cavagnari. Mas o que mais chamou a atenção no bombardeio da capital do Iraque, a cidade de Bagdá, foi a precisão cirúrgica com que as bombas caíram, procurando apenas alvos estratégicos importantes como estações de trem, centros de comunicações, evitando atingir a população e com requinte de procurar proteger até mesmo monumentos de valor histórico e cultural. Vamos ver agora com o jornalista da Agência Estado, Roberto Godoy, analista militar, como é que se atinge uma precisão tão grande num ataque no meio da noite. Pela combinação de uma sofisticadíssima tecnologia militar com um comando absolutamente bem coordenado. O volume de ataque foi muito grande. Certamente centenas de bombas e mísseis caíram sobre seus alvos no mesmo momento em vários pontos do território iraquiano. Isso só foi possível porque ao longo dos últimos 10 anos o Pentágono vem investindo pesadamente no desenvolvimento de sistemas de comunicações absolutamente confiáveis e principalmente numa tecnologia que seja ao mesmo tempo avançada e segura. William Bonner. A Arábia Saudita acompanha o início da guerra em grande tensão, temendo o contra-ataque iraquiano.
Era madrugada em Riad, a capital saudita, quando tocou o alarme no comando militar aliado. Os kuwaitianos, que esperam há 5 meses a libertação do país, acordaram para acompanhar o ataque. Eles aplaudiam ao saber que Bagdá era bombardeada. O filho do emir deposto, Sheikh Saad, dizia que era o amanhecer da libertação do Kuwait. Um pouco mais ao norte, os ratos do deserto saíam da toca. O batalhão de elite britânico já avança em direção ao Kuwait. A máscara de proteção contra armas químicas vai ser usada até o final da guerra. Bem, vamos falar agora com Israel. O repórter Carlos Dornelles está em Jerusalém. Nós vamos conversar com ele por telefone. Dornelles, pelo horário de Brasília, faltam 19 minutos para as 9 da noite, aí nós já estamos na madrugada, não? Bonner, Israel continua mantendo um clima que consegue combinar medo com tranquilidade. Os israelenses se tranquilizaram muito depois do ataque norte-americano. O primeiro-ministro Isaac Shamir chegou a dizer hoje que foi uma vitória maior do que a de Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Mas o medo continua presente porque é uma sensação cada vez mais forte de que se o líder iraquiano Saddam Hussein pretende fazer alguma coisa contra Israel, terá que fazer rápido, antes que seja tarde demais. E o problema para Israel é se ele fizer isso utilizando armas químicas, porque de armas convencionais, os israelenses vivem dizendo que não tem medo. Bom, mas a rotina vai continuar a mesma aqui em Israel. Amanhã tudo estará fechado mais uma vez. Só que antes disso, ainda tem uma longa noite de tensão e expectativa pela frente. Era isso de Israel, Bonner. Ok, obrigado. Chapelin. O parlamento da Turquia autoriza o governo a mandar tropas ao exterior e os Estados Unidos a usar bases turcas para atacar o Iraque. 37 caças bombardeiros americanos F-15 Águia chegaram hoje à base de Incirlik, na Turquia. Bonner. Bem, em instantes, nossos repórteres ao vivo dão as últimas notícias da guerra no Golfo. A repercussão nos Estados Unidos, na Europa e no resto do mundo dos primeiros combates. Voltamos agora ao vivo dos Estados Unidos, de onde fala o repórter Paulo Henrique Amorim. Paulo. A Bolsa de Valores de Nova York está demonstrando que os Estados Unidos estão acreditando numa vitória e numa vitória rápida. A Bolsa acabou de fechar e subiu 114 pontos. É a maior alta, a segunda maior alta da história da Bolsa de Nova York. Mas hoje a Bolsa abriu em silêncio. É o que você vai ver agora. O presidente da Bolsa abriu os trabalhos pedindo 1 minuto de silêncio em homenagem às tropas americanas. Os operadores do pregão, logo em seguida, comemoraram com euforia as primeiras notícias dos ataques aéreos. De certa maneira, foi isso também o que fizeram as manchetes dos jornais. Toma essa, dizia um, mostrando uma bomba. No outro, esmagamos Saddam. Os pilotos que voltavam às bases depois de bombardear o Iraque diziam quase a mesma coisa. Eu não ficaria surpreso se a guerra acabasse cedo, disse um deles. Fizemos exatamente o que queríamos, disse esse outro. O secretário de Defesa, Dick Cheney, estava sereno e pela primeira vez admitiu que a guerra pode durar um considerável período de tempo. Eu estou muito feliz, disse o presidente Bush, numa conversa com os líderes do Congresso. Está tudo indo como previsto. Mas a operação não acabou. E o presidente Bush não quer cantar vitória antes do tempo. Depois, acompanhado da mulher, que quebrou a perna porque escorregou na neve, e do reverendo Billy Graham, o presidente Bush foi à igreja rezar. E a polícia de Nova York continuou correndo atrás do inimigo imprevisível. No prédio onde funciona a TV Globo, houve ameaça de uma bomba. O chefe da segurança disse que era mais um alarme falso. Essa foi a ameaça de bomba número 91 hoje em Nova York. E a polícia não tem mais carro próprio para ir atrás de todas elas. A polícia agora anda de táxi. O temor do desconhecido e a tensão da guerra fizeram renascer no americano um forte sentimento de patriotismo. Como nessa solenidade em Detroit e na Quinta Avenida em Nova York. Todos os prédios e todas as lojas exibiram suas bandeiras, como se fosse uma silenciosa festa da vitória.
Já há funcionários dentro do governo americano querendo saber como os Estados Unidos podem contribuir para a paz e a ordem no Oriente Médio depois da vitória. Se os americanos ganharem a guerra, não querem perder a paz. Sérgio, as últimas notícias aqui de Nova York. Apesar das ameaças, acabou de ser revelado um levantamento do FBI que registra que não há nenhum indício de um possível ataque terrorista a edifícios, instalações militares ou regiões metropolitanas nos Estados Unidos. Foi um relatório do FBI divulgado há poucos instantes. Outra informação, forças terrestres aliadas estão em movimento neste instante rumo ao Kuwait. Paulo Henrique Amorim, ao vivo de Nova York. Israel amanhece mais tranquila com a notícia de que os aliados destruíram as bases dos mísseis iraquianos que podiam atacar o país. O primeiro-ministro Yitzhak Shamir disse que a vitória aliada é ainda maior que a de Israel sobre os árabes na Guerra dos 6 Dias. O enviado especial da Rede Globo, o repórter Carlos Dornelles, acompanhou em Jerusalém a mobilização israelense desde o primeiro ataque da aviação aliada contra Bagdá. Durante a madrugada, os soldados israelenses ocuparam todos os pontos estratégicos das grandes cidades do país. Os hospitais preparavam esquemas de emergência para atender feridos no caso de Israel ser atacado pelo Iraque. Foram espalhados pelas calçadas em frente aos hospitais até baldes com produtos para limpar a pele de vítimas com resíduos químicos. Mas o ataque não veio e pela manhã as ruas das grandes cidades do país estavam desertas. Desde a madrugada, a Defesa Civil de Israel deu instruções para que a população permanecesse dentro de casa durante todo o dia de hoje. E o apelo foi atendido. Esta aqui onde eu estou é a Avenida Dizengoff, no centro de Tel Aviv. E nesse momento, quando é pleno meio-dia, olha só o movimento nesta, que é a avenida mais congestionada da cidade. O comércio vai permanecer fechado até segunda ordem. Só funcionam serviços de emergência. Apesar de muita gente ainda carregar suas caixinhas com máscaras contra gases, o clima era quase de euforia. Esse homem diz que está feliz, porque acha que as armas químicas do Iraque foram destruídas. Esse outro diz que não quer mais saber de máscaras ou qualquer outro tipo de proteção. Agora se sente seguro, porque Saddam Hussein está acabado. Mas não é o que pensa o governo israelense, que hoje advertiu através das rádios e televisões que Israel ainda corre o risco de ser atacado e apelou para que todos continuem em suas casas. Essa família que mora no subúrbio de Tel Aviv já fez isso durante todo o dia de hoje. O encanador Anon Gor mostra o quarto vedado contra armas químicas. A máscara está ao lado da cama. Agora o que resta é acompanhar o noticiário e discutir muito sobre a guerra, mesmo as crianças. Zar Sigman, de apenas 8 anos, ficou acordado toda a madrugada. Ele disse que queria ver Saddam Hussein recebendo a lição que merecia. O primeiro-ministro britânico John Major não admite uma trégua para negociar a paz. Falando ao parlamento, John Major disse que ganhar a primeira batalha não é ganhar a guerra. No Vaticano, o Papa João Paulo II faz um novo apelo de paz. O Papa João Paulo II diz que está muito triste e que espera que o mundo compreenda, no primeiro dia dos combates, o horror da guerra. O presidente Gorbachev fez um pronunciamento à nação e responsabilizou Saddam Hussein pela guerra. Gorbachev explicou aos soviéticos que conversou com o presidente Bush 1 hora antes do ataque aéreo a Bagdá. Falou que propôs ao presidente dos Estados Unidos que a União Soviética poderia fazer um último apelo a Saddam Hussein para que deixasse o Kuwait. Era tarde demais. Antes do dia amanhecer, o primeiro-ministro britânico reuniu o gabinete em Downing Street. O primeiro-ministro John Major passou a noite acordado acompanhando os acontecimentos. Só apareceu por volta das 8 da manhã para uma declaração curta. Disse que os ataques ao Iraque só param se Saddam Hussein sair do Kuwait e que a operação militar é contínua. A ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, que teve papel importante na consolidação da Aliança Ocidental contra o Iraque, foi mais contundente. Ditadores não se rendem, disse ela.
têm de ser derrotados. O governo expulsou 28 iraquianos para evitar atos terroristas. O embaixador do Iraque em Londres protestou e acusou as forças aliadas de terem atingido alvos civis no ataque desta madrugada a Bagdá. Nas ruas de Londres, os jornais saíram cedo com manchetes sobre a guerra. No primeiro dia da guerra no Golfo, teve protesto nas principais capitais da Europa. Aqui em Londres, a manifestação foi em frente à embaixada americana. Com velas acesas, cartazes, os manifestantes pediam a saída das tropas das forças aliadas do Oriente Médio. Esta não é uma guerra por causa do petróleo, diz o manifestante, mas a guerra pelo poder. O primeiro-ministro alemão Helmut Kohl promete apoio às forças aliadas, mas disse hoje que não vai mandar tropas para o Golfo. A Constituição alemã não permite. Em Bonn, capital da Alemanha, 3 grandes supermercados sofreram atentados com bombas incendiárias. Entre eles, uma grande loja da cadeia americana Woolworths. Não se tem notícia de vítimas. Saddam Hussein promete compensar no deserto a vantagem que as forças aliadas apresentam no ar. A Operação Tempestade no deserto foi um sucesso brilhante, aleijando a máquina ofensiva de Saddam Hussein. Mas agora o ditador do Iraque ameaça com o corpo a corpo, ameaça enfrentar as tropas aliadas casa a casa. É um gesto de desespero. Inútil, porque Saddam Hussein não tem saída. Mas é típico do homem que há 6 meses lançou o mundo nessa crise insensata. O Ministério da Defesa do Iraque proibiu hoje as transmissões ao vivo dos jornalistas que estão em Bagdá. Nem mesmo as ligações telefônicas estão sendo transmitidas. Chapelin. Você vai ver agora as imagens mais fortes da guerra no Golfo. He didn't want to listen. He taught. It was ugly, huh? But within the last 2 hours, the battery has now been silenced. Uma nova onda de bombardeios aéreos maciços ao Iraque está sendo lançada neste momento pelos aliados. As forças aliadas avançam por terra e podem atacar o Kuwait ocupado. O Iraque está contra-atacando a cidade saudita de Khafji, onde uma refinaria de petróleo foi atingida mais cedo. Numa segunda mensagem pela televisão, o presidente iraquiano Saddam Hussein afirma que nunca vai se render porque a vitória é garantida. Dentro de minutos, nós voltamos com novas informações sobre a guerra no Golfo. Até já. Até já.